Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da IBD. Você que é inscrito, já chega dando o seu like para que possamos levar a palavra de Deus um pouco mais longe. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Quero louvar a Deus pela vida de todos, agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais um trimestre aqui juntos. Estamos iniciando mais um trimestre, o ano está chegando ao fim, não é? E nós estamos aí no quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. As lições são divididas em trimestres, são 4 lições por ano, a cada 3 meses uma lição, e nós encerramos a lição passada, né? E estamos agora, a lição passada foi o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, onde podemos aprender toda a historicidade praticamente da história de Israel. Falo toda porque a lição é um tema. A lição é um tema e os professores, os mestres, podem desenvolver dentro do tema a historicidade, né? E temos muitos documentos. Mas nesse quarto trimestre estamos começando agora, exatamente dia 3 de outubro de 2021. Nós estamos chegando ao quarto trimestre e nós vamos estudar um assunto interessantíssimo. Nós vamos estudar a vida do apóstolo Paulo, não só as vidas, a carta, a convenção de Paulo, enfim. O apóstolo Paulo é o tema da lição. Lições de vida e ministério do apóstolo Paulo, do apóstolo dos gentios, para a igreja de Cristo. Então nós estaremos aprendendo sobre a vida do apóstolo Paulo. De antemão, eu informo que tem muitos materiais de pesquisa, muitos livros excepcionais, não é? Enfim, que podemos aí ter, sim, fontes de pesquisa à vontade. Então é uma lição interessante, não é? Como todas da CPED, mas cada dia vem melhorando, não é? E há também uma promessa que eu creio que já está consolidada, apesar de ser promessa, para um novo currículo. Estamos aí ansiosos, esperando o ano de 2022 para o novo currículo da Escola Bíblica Dominical. Enquanto o novo currículo não chega, nós vamos aprender essa nova lição. São 13 lições espetaculares, excepcionais. A primeira lição é o mundo do apóstolo Paulo, não é? A segunda lição, Saulo de Tarso, o perseguidor. A terceira lição é a convenção de Saulo de Tarso. A quarta lição é Paulo, a vocação para ser apóstolo. A quinta lição é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. A sexta lição é Paulo, no poder do Espírito. A sétima lição é Paulo, plantador de igreja. A oitava lição é Paulo, o discipulador de vidas. A nona lição nós vamos estudar a Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Não é? Interessante essa lição. Já li, já fiz um apanhado. Muito interessante essa lição de número 9. Porque ele não escolhia por amizade. Era para quem tinha vocação. Interessante. Não é? Vamos deixar para a lição 9. Não é? Na lição de número 10, nós vamos estudar Paulo, seu amor pela igreja. Na lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, também espetacular, excepcional a lição. Não é? Na lição de número 12, nós vamos estudar a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E na lição de número 13, nós vamos estudar a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Na classe dos jovens, nós estaremos aprendendo escatologia. Nós vamos estudar sobre a volta de Cristo, ou Jesus Cristo voltará. A primeira lição é a doutrina das últimas coisas. A segunda lição é sinais da segunda vinda de Cristo. A terceira lição é o arrebatamento da igreja. A quarta lição é o tribunal de Cristo. A quinta lição é as bodas do Cordeiro. A sexta lição é
a grande tribulação. Isso tem sido tema de debate há muitos anos, né? Já. E na lição de número 7 é o aparecimento do anticristo. A lição de número 8 é a singularidade de Israel nos últimos dias. Na lição de número 9, estudaremos o retorno triunfal de Cristo. Na lição de número 10, nós estudaremos o reino do Messias, o milênio, não é? Na lição de número 11, estudaremos o julgamento final, novos céus e nova terra. E a lição de número 12, estudaremos o destino final dos mortos. Na lição de número 13, nós estudaremos esperando Jesus para hoje. Então, esta é a lição. Por que estou citando a lição jovem? Porque são as duas lições que trabalhamos aqui no canal Rascunho da IBD. Eu queria ter tempo suficiente para gravar todas as lições, não é? Mas devido à exiguidade do tempo, priorizei a lição de jovens e a lição de adultos, não é? Muito bem, depois dessa introdução, trazendo aí esse escopo de informação no quesito das nossas lições do trimestre, nós vamos para a lição de número 1, lição da classe dos adultos, que tem como título O Mundo do Apóstolo Paulo. Na verdade prática, nós vamos ler assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e todos os filhos de Israel. Atos, capítulo 9, versículo de número 15. Na verdade prática, nós vamos ler assim: segundo a soberana vontade de Deus, segundo a sua soberana vontade, ou melhor, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra, não é? Então, nós vamos começar trabalhando aí quem era Paulo. Quem era Paulo, né? Nós vamos, como eu já disse, nós temos vários documentos, vários livros, tem bastante livros, né? E desse enigmático, eu falo enigmático por quê? Porque a conversão dele foi muito repentina, não é? Hernandes Dias Lopes, no seu livro que ele vai trabalhar, ele diz que Paulo não se converteu, ele foi convertido. Paulo, ele não se converteu, ele foi convertido. Então não foi por vontade própria, Deus quis salvar a Paulo. Deus, na sua soberana vontade, quis salvar a Paulo. Então, ele vai dizer no seu livro, Paulo, o maior líder do cristianismo. Um livro da editora Agnus, né, foi lançado em 2009. Se você puder adquirir essa obra, é uma obra interessante. Eu tenho ela em documentos PDF, tá certo? Mas se você quiser adquirir, é espetacular. O livro de apoio também vai fazer bastante referência a muitas obras interessantes. Está aqui o livro de apoio, muito bom o material. O comentarista da nossa lição é o pastor Elienay Cabral. Elienay Cabral é o comentarista da lição dos adultos. Na lição dos jovens, nós trataremos na aula dos jovens, tá certo? Muito bem. Voltando aqui para a nossa lição. Então, Paulo, ele teve uma conversão repentina, diríamos assim. Mas por que Paulo é tão controverso assim? Nós vamos saber agora. Se isso é verdade, nós vamos saber aqui no canal Rascunho da IBD. E por que tão grande graça Deus o fez, não é? Muito bem. Nessa lição, o objetivo é apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo, descrever o mundo religioso de Paulo, não é? Diga-se de passagem que ele era fariseu e ele tinha dupla cidadania, por que não dizer tripla cidadania, não é? Porque Paulo, ele tinha acesso entre os judeus, entre os hebreus,
Paulo tinha, porque ele fazia parte da religião judaica dos fariseus. Paulo era também cidadão romano. Paulo também era grego, porque ele nasceu, de nascimento ele é grego, vamos dizer assim, porque ele nasceu em Tarso. Então essas informações, e que idioma Paulo falava, não é? Quais os idiomas Paulo falava, não é? O que Paulo tinha tanto de relevante assim? Quem era Paulo afinal? Qual a biografia do apóstolo Paulo? Estas e outras informações você terá aqui agora no canal Rascunho da IBD. Muito bem, não saia daí, fique conosco e vamos para a aula. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver assim: o mundo de Paulo no Império Romano. Paulo, quem era Paulo? Ou Saulo, não é? Paulo era o nome romano, Saulo era o nome hebreu, não é? O nome judaico dele. Por que houve essa mudança de nome? Não houve mudança de nome, era comum naqueles dias, não é? Mas o que houve foi que ele, como Saulo, não é? Quando na sinagoga ou no meio dos dos religiosos, ele fazia parte, ele era Saulo, e no mundo romano ele era Paulo, não é? Então, sem dúvida, é uma das personagens mais conhecidas de todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Depois de Jesus, ele é o mais notado, o mais notável, aliás, líder no Novo Testamento, não é? Isso aí todo mundo concorda, não é? Isso é comum, não é? Todo mundo concorda com isso. Então nós vamos ver nesse panorama mais a história de Paulo e também como surgiu a sua teologia dentro das suas 13 cartas, não é? Não quero aqui polemizar, mas há quem diga que são 14, porque atribui a carta de Hebreus a Paulo. Mas o que conhecemos de comum acordo, de forma muito objetiva, é as 13 cartas. Então, o nome romano de Paulo, ou Paulo, o nome romano de Saulo, não é? Como eu já disse, ele nasceu no Tarso, na Cilícia. Hoje a Cilícia, no censo de 2000, a Cilícia hoje é uma cidade grande. Ela tem 216 mil habitantes, 216.382 habitantes, né, no censo de 2000. Quais idiomas Paulo falava? Primeiro, ele, por estar na Cilícia, e Cilícia era a Grécia, não é? A Grécia, então ele foi criado na cultura grega, não é? E ele falava o grego koiné, o grego comum da época, né? Mas ele também, por ser cidadão romano, ele também falava o latim, falava o hebraico e o aramaico. O hebraico era mais para era a linguagem da alta classe, né? Ou a linguagem era mais falado dentro da homilia da religião, né? Mas o comum mesmo ele falava era o grego koiné, tá certo? E enfim, então ele falava 4 idiomas, não é? O que temos conhecimento, e assim sucessivamente. Então ele era um poliglota, mas ele teve dificuldade porque naquelas províncias e naquelas regiões que ele abriu igreja, quando fomos falar da missão, da tarefa missionária de Paulo, nós vamos ver que ele teve dificuldade por causa do idioma de algumas províncias, né, que não falava dialetos e etc. Né? Mas deixamos isso para a próxima aula. Vamos para fundamentar nossa aula aqui no mundo de Paulo, no mundo romano. Eu até trabalhei aqui uma proposta sobre Paulo grego e o Paulo no mundo judeu, não é? Então, o problema encarado no cristianismo era sério naqueles dias, né? E Paulo tinha uma mensagem para todos os homens. Então, os olhos do mundo era uma coisa judia aos judeus, né? Eram mais amargamente odiados e cheios de ódio também do mundo. O mundo odiava os judeus odiavam o mundo. Tinha aquela anomalia.
Então, claramente houve uma necessidade de Deus trabalhar isso aí. Então, um homem de forma que criasse essa ponte entre o mundo grego e o mundo judaico. Obviamente, tal homem seria difícil de enfrentar aí. Tal homem teria de ser único, né? Teria que ser realmente escolhido, não é? E o que foi que Deus trabalhou em cima disso. Então, mesmo assim, na providência divina, por exemplo, o momento produziu o homem, e este homem era Paulo. Este homem era Paulo. Pode dizer que ele é controverso, pode dizer que ele tinha problema. Então, Paulo nunca esqueceu a sua origem judaica, né? Ele nunca virou as costas à fé de seus antepassados. Paulo era... Por que ele era judeu? E por causa dos seus pais, né? Possivelmente. Então, nós não temos muita da biografia de Paulo, não conhecemos nada da infância de Paulo. Essas informações, elas são ocultas a nós. Ele, quando Jesus possivelmente morreu, são informações, Paulo tinha aproximadamente de 35 a 35 anos de idade, e assim sucessivamente. Então, na lição aqui diz: há poucas informações concernente à vida de Paulo, a cronologia também, como data do seu nascimento, a formação cultural e religiosa. Geograficamente, o nome romano de Paulo era natural da capital de Tarso, capital da Cilícia, não é? E ficava aí às margens do rio Sindinus, ou seja, na Ásia Menor. Sobre o seu nome, não temos data precisa, talvez tenha ocorrido aí no ano 5, né? Sobre o seu nascimento, aliás. Desta forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, conforme eu disse há pouco, olha a informação aqui, Paulo poderia ter de 30 a 35 anos de idade, né? Então, a geografia do mundo de Paulo, esse é o subtópico 2 do primeiro tópico. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano, né? Que era Tibério naqueles dias, né? Entre os anos 33 a 35 depois de Cristo. Então o imperador era Tibério, e a dimensão geográfica do Império Romano permitiria aí excelentes possibilidades de viagem missionária, porque segundo as informações históricas, a malha viária ali abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 quilômetros apresentavam condições excelentes para a viagem, né? As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Então Paulo, pelo Espírito Santo, ele trabalhou em cima disso. Então, o apóstolo recebeu, pelo Espírito Santo, o apóstolo recebeu oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império, né? Então ele tinha acesso a isso, né? E ele aproveitou muito bem a oportunidade. Daqui a pouco estarei trabalhando também esse viés das estratégias missionárias de Paulo. Da estratégia. Parece que ele não tinha estratégia, se olharmos assim, porque no mundo nosso hoje, na nossa cultura, estratégia é você criar workshop, criar conferências, criar reuniões para montar um trabalho, que você faz um trabalho de ano em ano, e olhe lá. E Paulo não, Paulo teve a visão assim, ele abriu igreja em grandes centros, e dali se expandia para as regiões circunvizinhas, né? Para as regiões que não era povoada, e assim sucessivamente. Então foi uma estratégia, eu acredito que não há missionário com a estratégia de Paulo, né? Então ele usou todos os meios possíveis de transporte, inclusive os navios, pelas vias marítimas, mas sofreu com naufrágio, enfermidade, e assim a geografia do Paulino do papel essencial para a plantação das primeiras igrejas, né? Por isso que devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá. Aqui o comentarista vai trabalhar isso, não é? Então podemos observar que dentro desse contexto, Paulo, ele nunca esqueceu suas raízes judaicas. Eu estava trazendo que era Paulo, o homem de dois mundos, não é? Essas informações estão no livro A Mente de Paulo, de William Barclay, na página número 8 e na página número 10, tá certo? E assim sucessivamente. Outro sim, o mundo grego, né? O Paulo, que era homem de dois mundos, o mundo romano, judeu, e o mundo grego,
né? Então, nós vemos que o judaísmo essencial de Paulo. Agora vamos ver aí que devemos focar no outro lado, um quadro no outro lado da história, que se viu uma coisa, Paulo tinha certeza sobre os privilégios de ser o único apóstolo dos gentios. Após a convenção na estrada de Damasco, né, veio a palavra de Deus ao surpreso Ananias, né, que Paulo ia procurá-lo, né, para ajudá-lo. Então, estranhamente, ele ficou logo, ele ficou assim estranho, né? Não era de se estranhar que ele tardiamente ele consideraria o arqui-inimigo da igreja com uma carta, uma certa suspeita, aliás. Então Paulo ficou assim, como dizem no Nordeste, ficou cabreiro, né? Paulo não, Ananias, porque o que se sabe de Paulo. Então Paulo tem o seu lado negativo, que foi ser um perseguidor ferrenho. Paulo acompanhou o martírio do diácono Estevão. Paulo foi tanto que quando aqueles malfeitores assim o fizeram, deixaram as capas aos pés de Paulo. Então ele acompanhou tudo, ele não fez nada para ajudar, pelo contrário, ele foi ali, ele foi coautor, diríamos assim, ok? Então Paulo ele foi chamado para os gentios. Gentios aqui era o grego. No Atos capítulo 9 nós vamos ver essa informação, não é? E eu coloquei aqui no meu material também essas informações. Nós vamos ver que ele, dentro desse contexto, após a convenção, Ananias recebeu aquela incumbência, aliás, e por até estranho que ficou, mas Deus falou com ele. Deus disse a ele, no capítulo de número 9, no verso 5, no verso 15, que é o texto está no textual da nossa lição. Deus falou com ele, disse assim: ele vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Disse-lhe, porém, o Senhor. Então quem falou com ele foi o Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio. Então Paulo foi um achado de Deus. Deus achou Paulo, Deus converteu Paulo, trabalhou na vida de Paulo, e aquele homem maligno, aquele homem perverso, aquele homem sanguinário, sem compaixão, se tornou uma pessoa que tinha vamos chamar de paixão, né? Uma paixão pelo Senhor, pela obra do Senhor, pelas coisas do Senhor, pela doutrina do Senhor. Então Paulo, hoje, as igrejas que existem no Ocidente, por exemplo, toda pautada nas cartas paulinas, né? E assim sucessivamente, dentro do Evangelho Sacrossanto de Cristo, mas doutrinariamente dentro das cartas paulinas, né? Então as qualidades especiais de Paulo, qual é as qualidades de Paulo para essa tarefa? Com isso aconteceu entre os membros da força judaica e da aristocracia intelectual. Pode ser especialmente adaptada para levar o cristianismo aos gentios. Aí, antes de tudo, Paulo era um cidadão de Tarso. Nessa cidade ele tinha orgulho de dizer que era de lá, tinha prazer de dizer que era de lá. Então, quando um militar comandante, né, em Jerusalém estava a ponto de tratá-lo como um revolucionário comum, Paulo impediu com a imperiosa, com uma frase muito contundente: sou homem assim como sou judeu de Tarso, né? Um cidadão da cidade muito importante. Está escrito no capítulo de Atos, livro de Atos, capítulo 21, versículo 39. Né? Então, quando ele se dirigiu à população hostil, ele começou dando as suas credenciais. Em verdade, sou homem assim como sou judeu, nascido em Tarso, na cidade da não insignificante Cilícia, ou seja, cidade de porte. Uma cidade que tinha grandes pensadores, uma cidade que tinha universidades, tinha pessoas ali de nome, né? E essa cidade também era tão histórica que já tinha, Salmaneser já tinha ali um histórico, né? Tarso não era uma cidade insignificante, porque era uma cidade de muito antiga, data-se do ano de 860 a.C., né? A Salmaneser da Síria foi listada aí entre as suas conquistas. Mais de 500 anos depois, Tarso viu Alexandre o Grande banhar-se as águas
gelada do Quindinos, do rio, e pegar aí resfriado que quase foi a morte, né? Também informações interessantes, tá certo? Muito bem. Outro sim, aí nós vamos ver que dentro desse contexto, Paulo, ele é chamado para os gentios. Então, como eu já disse aos irmãos, dentro desse contexto. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver o mundo cultural de Paulo. Não é? A língua mundial daqueles dias era o grego koiné, não é? O grego koiné. O povo judeu, o hebraico, por exemplo, e aramaico, eram línguas nativas. Entretanto, apesar da Palestina e todos os demais países do Oriente Médio estarem sob a autoridade do Império Romano, então prevaleceu ali o grego koiné. Então eles falavam popularmente isso, da possibilidade pela infraestrutura, da comunicação do Império, né? O koiné era uma língua popular, era muito difundida na época. Então o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente, tanto grego como hebraico, aramaico, e também se ouve documentos que ele falava também em latim. Então, utilizando-se do grego, Paulo teve uma formação básica, né? E então, posteriormente, ele foi levado pelo seu pai, que era judeu, né, para um grupo dos fariseus. Lá ele aprendeu com Gamaliel, aos pés de Gamaliel, né, para conhecer, para ter a profundidade na Torá, o rabino Gamaliel, que era neto de Hilel, né? Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, né? Nós vamos observar aí que hoje, nos dias atuais, nós temos o inglês, o francês, espanhol e o mandarim, que são as línguas do mercado, as línguas e até porque para a evangelização, né? Então, naqueles dias de Paulo, eram essas línguas que dominavam o grego, o hebraico, o aramaico, o grego koiné propriamente dito. Né? Então, o mundo cultural do apóstolo Paulo, né? Vamos ver no subtópico aqui, o Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitasse os deuses do Império. Né? Nós vamos ver aqui, havia cultos a entidades gregas, como Eleusis, Dionísio, Artes, que se integrava aí com a divindade egípcia, né? Como Osíris, Íris, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras, Asclépio, e uma divindade da cura, por exemplo. Havia aí divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, né? Colossos e Corintos. Então, tais como Diana, Artemis e outras mais diversidades religiosas, que acabou facilitando a pregação do nome de Jesus pelo apóstolo. Então, a realidade atual das diversidades culturais e religiosa pode abrir caminho para a maneira inteligente. Então, como tinha essas religiões, não havia como proibir o cristianismo. E esse cristianismo foi tanto que, quando ele chegou lá no Areópago, né, o povo queria saber qual era a novidade que Paulo tinha, de onde vem esse paroleiro, né? O que nos faz isso? Ele chega lá e diz, abre um monumento lá e diz, isso aqui Deus, esse número aqui isso aqui é dedicado ao Deus desconhecido. Aí ele começa a pregar esse Deus, o Deus desconhecido, né? Que era o Cristo, que era o Senhor, e assim sucessivamente. E eles ficaram curiosos, né, querendo ter essas informações, querendo saber o que fazer para ter acesso àquela divindade que Paulo estava pregando, né, e assim sucessivamente. Então, no terceiro subtópico, nós vamos ver aqui na lição assim, a influência da filosofia grega. Neste mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta. E Paulo se referiu a isso em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram aí de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, né, cujos adeptos queriam misturá-lo com as doutrinas puras do Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé,
Jesus e Espírito Santo, graça, salvação, enfim. Paulo trouxe esse compêndio de informações e doutrinas, né, que para eles ali estava meio que obscuro devido às divindades que eles que os cercavam e que eles cercavam ali e prestavam-lhe culto. No terceiro tópico, uma informação importante, nós vamos encontrar no livro Panorama do Pensamento Cristão, da editora CPAD, editado em 2001, na página 113, muito interessante. Eu tenho essa obra aqui, vai valer a pena, né? Quando o comentarista usou esse subsídio para o pensamento cristão, dizendo assim, que está no livro que eu citei aqui, né? É uma obra espetacular, está aqui a obra, né? Panorama do Pensamento Cristão, certo? Interessante essa obra, né? Se você puder adquiri-la, e assim sucessivamente. Então podemos dar continuidade aqui, né? O terceiro tópico da nossa lição vai nos dizer assim: o mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu em Atos capítulo 22, verso 3. Paulo declara sua defesa em Jerusalém, eu já trouxe essa informação aqui. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma da lei obedecida pelos seus pais, que se considera aos 8 dias de nascido. Em Filipenses capítulo 3, verso 5 está essa informação. Uma vez que os judeus valorizavam muito a genealogia, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim, dentro da fé judaica. Então Paulo se tornou aí um defensor ardoroso da Torá, né? A obediência e as regras e as leis regidas aí, especialmente pelos fariseus. Era um religioso extremamente zeloso, fervoroso, e isso ele escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 14. Né? O mundo, o palco da mensagem gentílica. Aí agora é que Paulo vai trazer todo o seu desejo, toda a sua força. Então, o mundo missionário dos apóstolos de Jesus, por exemplo, restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu, não é? Em Atos capítulo 11, verso 19, só os judeus tinham privilégio. Então eles traziam aquele judaísmo nato, cego dali, que só eles teriam a oportunidade de receber a Cristo, de estar com Deus, de viver. Então, quando Deus chamou Paulo, né, o chamou pelas características que precisava para disseminar o evangelho. Que interessante, não é? Não chamou porque ele era bonzinho, não chamou que bonzinho realmente ele não era, não chamou por outra coisa, é porque ele tinha ali tinha características, né, que precisava para disseminar o evangelho ao mundo gentílico, ou seja, ele tinha as qualidades, ele conseguia andar no meio daquele povo, daquela cultura, ele conseguia viver no meio daquela cultura sem dificuldade, né? Então as culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam condições de peregrinar pelo mundo gentílico, né? Ele plantou igreja na Galácia, na Acaia, na Ásia Menor, né, e assim sucessivamente. Aqui eu coloquei no meu material também o início do ministério de Paulo, né, Atos 9, verso 17 e 18. Após o encontro com Cristo, Paulo chegou a Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou, né? Ele também foi ali naquela mesma cidade que Paulo começou a obra evangelística, não é? E dali ele partiu para fazer o trabalho missionário. E nós vamos ver as viagens missionárias de Paulo, né? O trabalho evangelístico de Paulo abrangeu o período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano, a saber, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, né? Então Paulo concentrava-se em cidades-chaves, isto é, nos maiores centros populacionais de sua época. Então isso fazia parte de um planejamento missionário. Quando vamos observar, se a gente for pensar bem se ele tinha estratégia, conforme eu disse no início, se a gente for olhar no nosso porquê, não, mas a estratégia de Paulo foi a melhor possível. Então, eu coloquei aqui também. Ele não tinha, se formos pensar assim do nosso jeito, na nossa cultura atual, que tudo para fazer precisa de ter conferência, precisa de criar comitê,
precisa de ter algum evento específico para se fazer missão. Vai ter um seminário disso, seminário daquilo outro. É a chamada. Deus chamou, vai. O campo, o maior púlpito é o mundo. Está aí querendo receber a palavra, sedento pela palavra. Então, no nosso contexto, temos dificuldade de responder as perguntas, né? Essa pergunta se ele teve estratégia ou não. Visto que tudo que vamos fazer, temos aí que criar comitês, conferências e etc. Então, por outro lado, se entendermos a estratégia por meio flexível de procedimento na direção do Espírito Santo, então vamos afirmar que houve uma estratégia espetacular, e a estratégia de Paulo ela não caiu por terra. Então, Paulo ele concentrou em 4 províncias, conforme já disse, né? Primeiro, ele direcionou os esforços no mundo judaico, não judaico, para conduzir os judeus ao conhecimento. Vamos ver isso em Romanos capítulo de número 15, verso 18 e 19. E no segundo plano ele trabalhou também, ele se limitou em seu principal área geográfica do mundo, onde o romano e os outros ainda não haviam atuado. Então, no versículo 15, capítulo 15, verso 19, verso 18 e 19, nós vamos ver essas informações. Sua missão se encontra em 4 províncias, conforme está aqui na nossa lição, não é? Então, a escolha de Paulo, é interessante notar que a escolha de Paulo pelas grandes cidades foi um ponto estratégico, foi uma estratégia, né? Então, Paulo não se via em todos os lugares, né? Mas, por isso, ele escolheu de lugares estratégicos. Deste modo, ele conseguia trabalhar de modo o evangelho espalharia pela cidade e os lugarejos ali ao redor, conforme está escrito no capítulo 15, versículo de número 23 e 24 de Romanos, não é? Outro fator interessante é que Paulo ele iniciava a sua pregação lá na sinagoga. Então ele começou a trabalhar ali. Paulo seguia os seus princípios. Primeiro, os judeus, capítulo 16, verso 1. E assim a sua estratégia ia alcançando, né, as pessoas da aliança que frequentavam a sinagoga, conforme está em Atos, capítulo número 13, e versículo 5 e 14. Então, primeiro os judeus, porque o povo precisava aprender. Nós vamos ver em Atos capítulo 14, verso 1, Atos 17, verso 1 e 2, Atos 17, versículo 12, 1 e 2 e versículo 10. Nós vamos ver também no capítulo 18, verso 4 e verso 19. Né? Então, outra estratégia interessante é que ele concentrava-se naqueles grupos mais acessíveis. Paulo tinha aí como seu maior objetivo a responsabilidade de anunciar o evangelho, né, e contribuir com a expansão do reino de Deus. Outra interessante estratégia é que ele mantinha contato com a igreja base, né? Então tem que ter uma base. Embora Paulo fosse chamado diretamente por Deus para ser missionário, conforme Atos 13, verso 2 e Atos 9, 15, e Atos 13, verso 47, ele é confirmado e é enviado para a igreja local, para uma igreja local, no capítulo 13, verso de número 34. Então Paulo entendia que o missionário deveria ter uma base forte, a fim de cada viagem ele sempre voltava a Antioquia para prestar os seus relatórios. Então sua base era em Antioquia. Glória a Deus, né? E outro sim, para finalizar aqui a nossa lição, para o vídeo não ficar muito longo, não é? Ele estabelecia igrejas organizadas. A meta final de Paulo era estabelecer igrejas locais, fortes, né, congregações que poderiam desenvolver e dar continuidade a a tarefa na pregação do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 7 e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 8. E fechando aqui, né, dentro dessa estratégia missionária de Paulo, ele trabalhava sempre em equipe. Paulo jamais teve pretensão de se constituir em uma espécie de herói missionário, assim como o seu modelo maior, né, Jesus Cristo. Ele, assim como Jesus Cristo, ele detestava a solidão, a não ser em período de oração. Em todas as suas viagens missionárias, ele teve companheiro. Teve Barnabé, teve João Marcos na sua primeira viagem missionária, capítulo 12 de Atos, verso de número 25, capítulo 13, verso 13, e Silas
e depois Lucas também, Timóteo na segunda viagem e assim sucessivamente, tá certo? Espero poder ter ajudado, que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus esteja sobre as nossas vidas. Na próxima aula estaremos estudando sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.